Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre Acádia. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a Mesopotâmia, vamos continuar falando sobre esses reinos da Alta Mesopotâmia. No último vídeo nós falamos sobre Ebla e hoje nós vamos começar a falar sobre Acádia. Antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar um comentário aqui para mim, que isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Bom, e falar do reino de Acádia, ele traz algumas dificuldades, embora seja um reino muito conhecido, né? Quando a gente está na escola, a gente estuda Suméria, Acádia e tal, mas quando a gente fala desse reino, a gente precisa tomar alguns cuidados por dois motivos principais. O primeiro deles são os termos que a gente utiliza para falar. Então, quando a gente fala de Acádia, a gente fala de império, a gente fala de estado, a gente fala de expansão, a gente fala de conquista, a gente fala de colonização, e que são termos, né, são palavras que são muito modernas para este período que a gente está falando, que é o terceiro milênio antes de Cristo. Então, a gente corre o risco, ao usarmos, né, essas palavras, a gente corre o risco de sermos anacrônicos. Então, por exemplo, quando a gente pensa, a gente fala a palavra império, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Império Romano. E tudo bem vir na nossa cabeça o Império Romano. Mas a gente não pode pensar que o Império Romano e Acádia é a mesma coisa, ainda que a gente use a mesma palavra, entende? Então, quando a gente fala em expansão, talvez a gente pense nas caravelinhas portuguesas chegando aqui no Brasil, né? Então, a gente também não pode achar que a expansão portuguesa e espanhola do século XVI é a mesma coisa da Acádia. É nesse sentido que eu falo. A gente usa essas palavras, na verdade, como um facilitador para o nosso entendimento do que foi esse período, mas a gente não pode levar para esse período o que a gente entende hoje como um império. Então a gente precisa tomar algum cuidado. Então, sempre que eu falar, e eu vou falar porque, enfim, é a forma como a gente trata, sempre que eu falar Estado, Império, expansão, colonização, entendam que é algo diferente do que aconteceu depois, tá? Do que a gente entende hoje como essas palavras, para a gente não correr o risco de ser anacrônico. Outra dificuldade que a gente tem quando a gente fala sobre esse período é que são raríssimas as fontes dele mesmo. Praticamente tudo que a gente sabe são fontes que foram escritas posteriormente, nos reinos paleo-babilônico e paleo-assírio. Mais para frente nós vamos falar sobre Babilônia, sobre a Síria. E o que acontece? Em torno da figura desse líder que foi Sargão, né, desse fundador que foi Sargão, se formou uma espécie de mitologia. Então, Sargão, ele é o início de tradições de poder, de algumas tradições de poder. Então, em torno dessa figura, criou-se uma mitologia. Mas documentos da época dele mesmo, né, de vida dele, são raríssimos. O que acontece? Nesse período paleo-assírio, paleo-babilônico, havia nas escolas de escribas, havia a prática dos copistas. Eles copiavam esses documentos e isso que foi essas cópias que foram sobrevivendo e chegaram até nós. Do período do Sargão mesmo não existe praticamente nada. Então, criou-se uma certa mitologia porque o Sargão, ele se tornou modelo de rei, né? Esse rei herói, esse rei que não encontra inimigos, né? Que não encontra oponentes à sua altura. Então, toda essa ideologia de poder, uma certa mística, podemos dizer assim, foi criada em torno dessa figura, e tudo que a gente sabe foi a partir de documentos que são posteriores. Então, a gente precisa tomar esses cuidados quando a gente vai falar sobre o reino de Acádia, embora a gente sempre fale, quando a gente fala dessa antiguidade, a gente conhece bastante, ouve muito falar sobre os acádios. Um ponto importante é que eu decidi falar sobre o reino de Acádia a partir dos personagens. Então hoje nós vamos falar sobre Sargão e o seu neto Naram-Sin. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma das filhas de Sargão, que é a Enheduanna. Eu acho que é importante a gente falar a partir do eixo dos personagens, porque esses personagens, sobretudo o Sargão e a Enheduanna, eles foram maiores do que o próprio reino da Acádia. Por vários motivos, a gente vai conversar sobre eles. Então, primeiro vamos saber quem é Sargão, né? Quem é essa figura, quem é esse rei. Na verdade, ele é desconhecido, tá? Mas reza a lenda, né? Uma lenda que foi criada anos depois, que o Sargão, então, nasceu ali na região montanhosa, né, no norte da Mesopotâmia. Ele não conheceu o pai,
e a sua mãe colocou ele num cestinho. Olha como a gente conhece essa história não é estranha. Ele colocou ele num cestinho, e esse cestinho colocou no rio Eufrates, e ele navegou pelo rio Eufrates até ser adotado por um agricultor. Muito parecido com a história de Moisés, né? Mas não é a mesma história, tá? Mas é só parecido. Esse agricultor se compadeceu dessa criança, adotou e ensinou para ele esse ofício, né, da agricultura ali, o que ele trabalhava. Não se sabe como ele se tornou, quando jovem, copeiro do rei da cidade de Quiche. Vou deixar o nome do rei aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Um belo dia ele sonhou, né, ele teve um sonho com a deusa Inanna. E nesse sonho ele via ela matando o rei, via o corpo do rei num rio de sangue. E ele, atordoado com este sonho, ele vai contar para o rei o que aconteceu, né, o sonho que ele teve. Só que o rei recebe mal essa história e entende que o Sargão, que ainda não é Sargão, tá? É só um jovem rapaz, né? Que esse jovem está ameaçando ele vê nisso uma ameaça. Então, ele pede para que esse jovem leve uma carta até o rei de Uruk, que é o Lugal Zaghese, guardem esse nome. Ele vai, então, leva a carta. Chegando lá, ao ler a carta, o rei fica sabendo, né, que no conteúdo dela, o rei de Quiche pede para que ele mate o mensageiro. Então, ele mandou esse rapaz para a morte. Lugal Zaghese tenta fazer isso, mas não consegue. E ao saber que o seu próprio rei tentou contra sua própria vida, então ele volta para Quiche, reúne um grupo de pessoas, faz uma revolta contra esse rei, vence esse rei e se torna ele mesmo, né, se autoproclama rei, se autonomeia também Sargão, que significa o rei verdadeiro. Então essa é a lenda, né, de Sargão, porque a gente não sabe como ele se tornou rei, ele não era herdeiro de trono. Fato é que quando ele se torna rei, ele funda então essas cidades de Akkad, que é uma cidade que ainda não foi localizada pela arqueologia, e ele expande esse reino da Acádia. E uma coisa que é interessante é que ele se coloca como protegido de Inanna e escolhido por Enlil para governar o mundo. Olha que interessante isso, porque Inanna, como a gente viu, né, no vídeo que eu fiz sobre Ishtar, Inanna é a deusa do amor e da guerra, e Enlil, ele é o deus da ordem, é o deus da justiça, é o deus do ar, né? O deus da ordem, da justiça. É aquele deus que também é guerreiro. E, por sua vez, Inanna, ela pode ser entendida também como a desordem, porque sempre que ela faz alguma coisa, ela causa alguma desordem cósmica. Quando ela fala, por exemplo, que vai libertar os mortos do deserto para comerem os seres humanos, né? Então ele traz consigo esses dois deuses, né? Ele é escolhido pelo deus da ordem e protegido pela deusa que causa desordem. Então esses dois deuses estão junto a essa figura de Sargão. E outra coisa que é muito interessante, que o diferencia dos deuses anteriores, é que sempre que acontece alguma coisa e que a gente vê histórias de deuses agindo nesse período, a gente vê que os deuses se reúnem em assembleia para decidir o que vai fazer. Então, por exemplo, na história de Gilgamesh, quando a população reclama que Gilgamesh está passando do ponto, pede aos deuses para fazer alguma coisa, eles se reúnem em assembleia e decidem criar Enkidu. Quando os seres humanos estão fazendo muito barulho, o Enlil tem a ideia de mandar o dilúvio, mas eles se reúnem em assembleia e decidem pelo dilúvio. Aqui não, no caso de Sargão, Enlil escolheu ele. Então é Deus no singular, não é uma assembleia de deuses que escolheu por ele. Como eu falei, o Sargão, ele funda algumas tradições de políticas de poder, de ideologia de poder. E uma delas é justamente essa, que é você manipular a crença ideológica em benefício político. Então, e é engraçado quando eu estava montando, né, o vídeo de hoje, eu pensei, esse é um ano que a gente vai ver muito essa tradição política que dura até hoje acontecendo. Por quê? Nós temos eleições no Brasil daqui a pouco, né? Então, o que a gente vai ter aí de escolhidos de Deus para governar estados, para ser deputados, para ser senadores, até mesmo presidente, não está escrito, né? É uma retórica, é um argumento muito comum que perpassou milênios e chega até hoje nessa história de eu sou o escolhido de Deus para governar algo. Né? Então Deus me deu essa missão, né? Essa ideia de missão, de missão divina. Então a gente já encontra aqui em Sargão, é por isso que eu falo. Sargão, ele funda tradições no sentido da ideologia de poder. Então as conquistas de Sargão, elas vão em direção ao sul, tá? Então ele conquista Uruk, Nippur, Ur, Lagash. E uma coisa que é interessante é que, como protegido de Inanna,
para ele conquistar Uruk, que é até então a maior cidade ali do sul da Mesopotâmia, é muito importante. Primeiro por ser a maior e segundo porque é a cidade desta deusa. Então, o que ele faz? Ele prende o Lugal-Zaghese e ele leva o Lugal-Zaghese até Nippur. E é muito interessante, o Liverani ele vai trazer aqui nesse livro como isso foi retratado. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Então, nesse livro, ele traz alguns documentos históricos, ó, traz mapas também e algumas imagens. Isso é muito bom porque a gente tem acesso às fontes, né? Então, essas inscrições comemorativas, a primeira aqui é a cópia babilônica de Nippur. Então, diz assim, vou ler só um trechinho, só para vocês entenderem como que era. Então, Sargão, rei de Acádia, comissário de Inanna, rei de Kish, ungido sacerdote de Anu, Anu, Deus do céu, rei do país, governador de Enlil, Enlil, né, aquele Deus que a gente já comentou também. A cidade de Uruk tomou, e suas muralhas destruiu. Na batalha de Uruk venceu Lugal-Zaghese. Rei de Uruk capturou em batalha e levou cativo à porta de Enlil. Então, o que é levar cativo à porta de Enlil? Ele foi até o céu onde estão esses deuses e levou o Lugal-Zaghese? Não, ele levou o Lugal-Zaghese para Nippur. Né? Lembra lá nos primeiros vídeos que a gente falou? A cidade era a cidade do Deus, né? Não era a cidade do rei, não era a cidade do agricultor, do comerciante, não. A cidade era a cidade do Deus. Tá? Então eles colocam, ó, governador de Enlil, né? Ou seja, Enlil escolheu ele para governar, né, o mundo. Né? E que mundo é esse? É o mundo conhecido, que é ali o sul da Mesopotâmia. E como que funcionava a administração? Então, eles mantinham algumas lideranças locais, mas também havia colonização no sentido de pessoas de Acádia, lideranças ali do governo de Acádia, passarem a residir também nessas cidades conquistadas. Porém, vão acontecendo duas mudanças que são muito significativas. A primeira delas é o fluxo de mercadorias, porque antes, né, as cidades comercializavam entre si e trocavam entre si essas mercadorias. Agora, essas mercadorias elas vão todas para o porto de Acádia, né, da cidade. Então, ali ele tem acesso, né, ele tem o controle de todas as mercadorias produzidas nessas cidades. Então, é uma conquista política, mas também é uma conquista econômica. Então, se antes, em Kish, ele precisava negociar com Uruk para ter, sei lá, trigo, por exemplo, agora ele não precisa negociar. Por quê? Porque o Uruk envia trigo para ele. Né? E ele que redistribui, e ele que, né, a Acádia que controla esse fluxo de mercadorias. Então a conquista ela também é econômica. E outra mudança que vai acontecendo gradativamente, é uma mudança fundamental, é a mudança da escrita. Porque até então, a gente está falando aqui de 2200 e tralalá. Vou deixar as datas certinho aqui para vocês escritas. Então, a escrita era fundamentalmente em sumério, a escrita administrativa, a escrita oficial, vamos dizer assim. E gradativamente ela vai passando para o acádio, e o sumério gradativamente vai deixando de existir. Outra questão que vai trazer muitos conflitos aí é a questão da terra, porque, como eu falei, algumas lideranças de Acádia vão passar a residir nessas cidades do sul da Mesopotâmia, e eles vão querer ter acesso a essas terras. Né? O rei, né, toda a estrutura do estado, né, da cidade de Kish, né, de Acádia, ele vai aumentar muito a sua posse de terra, seja por compra ou por tomada mesmo. Então isso vai gerar muitos conflitos. E aí o que acontece? O Sargão ele morre, né? Chega um dia que todos nós, né? E aí os filhos deles vão ter que lidar com esses grandes conflitos, porque obviamente vai ter reação, né? Não é uma coisa, as cidades do sul não vão aceitar isso de forma pacífica e, enfim. E é interessante que durante muito tempo a historiografia tratou esses filhos do Sargão como, eles não tinham o mesmo talento do pai, eles não tinham a mesma capacidade de expansão do pai, que na verdade não é exatamente isso, se a gente for pensar bem. São dois filhos homens, e os dois juntos, cada um reinou um período, o reinado dos dois juntos deu 25 anos, então eles tiveram que lidar com essa questão, né, desses conflitos, e também com uma outra questão, que o neto do Sargão vai ter muita dificuldade e é o que vai acabar levando ao fim esse reino de Acádia. O que acontece? Então, tem todas essas disputas, essas lutas, enfim, que os filhos do Sargão vão lidar, enfim, e as cidades vão reagir, obviamente. E quando o Naram-Sin chega ao poder, isso já está mais ou menos pacificado e está mais ou menos consolidado o poder de Acádia. Então, ele vai
ter condições para expandir ainda mais. E aí ele começa a ir para locais que estão para além. Então ele vai para Elam, eu vou deixar no mapa aqui para vocês verem, até Ebla, que a gente falou no último vídeo, né? Então, e ele se autoproclama rei dos 4 cantos do mundo. Então é o momento em que o reino de Acádia está na sua maior expansão. Só que quando ele chega nessas regiões, o que ele vai ter ali não são produtos como existem no sul da Mesopotâmia, são matérias-primas. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de Ebla que o estado de Ebla controlava a criação de animais para a produção de tecidos, que era o produto que eles mais comercializavam. Então, outro problema que vai surgir para a Acádia é que eles não vão saber lidar com essa matéria-prima. Porque uma coisa é eu lidar com o tecido. Eu pegar o tecido e transportar de um lugar para o outro. Agora, como é que eu transformo a ovelha em tecido? Então, não tem essa expertise. E é isso que o Liverani ele vai falar bastante nesse livro, que às vezes a gente não, quando a gente está estudando, a gente não se dá conta, né? Que ver essas regiões que são chamadas periféricas como se elas fossem somente, só matéria-prima, só fornece matéria-prima. Não, existe toda uma expertise de você pegar essa matéria-prima, processar essa matéria-prima, transportar essa matéria-prima e transformar ela em algo para que possa comercializar, né? Então, isso colabora muito com o que o Liverani vai ter como tese nesse livro, assim, uma das teses, né? Uma das coisas que ele propõe, né? Uma das leituras da história que ele propõe nesse livro aqui. Então, essa periferia, né, não é somente fornecedor passivo de matérias-primas, não, existe toda uma expertise. E então isso vai colaborar para o fim do próprio Império de Acádia. Além disso, o império, quanto maior o império, mais difícil de se controlar, de se organizar, de se administrar. Então, e o Naram-Sin, ele, ao contrário do avô, ele vai ser para a posteridade o exemplo do que não ser. Porque assim, antes o que a gente tinha, quando eram só as cidades ali do sul da Suméria, o que a gente tinha? O rei é rei porque ele é o escolhido dos deuses, né? Ele tá ali para servir aos deuses da forma de administrador de uma localidade. O Sargão, ele vai esticar um pouco essa corda no sentido de dizer que ele é escolhido do Deus, né? Ele passa o Deus para o singular nesse sentido. E ele vai esticar então essa corda ideológica e se colocar como o rei, não é de uma cidade, de uma localidade, é o rei do mundo. O Naram-Sin, ele vai esticar mais ainda essa corda, porque ele vai se colocar como o próprio Deus. Ele vai dizer que ele é o Deus. Então, e aí essa corda estoura. E ele passa a ser visto, né, na posteridade como exemplo do que não ser. Porque depois que esse império, ele tá gigantesco, que eles não, com várias revoltas, porque existem reações, obviamente, e sem saber lidar com as questões econômicas, né, com essas matérias-primas, esse grande fluxo de produtos e etc., isso vai abrir margem para que os gútios, que é uma outra população de um outro lugar, consiga avançar sobre a Mesopotâmia e vencer os acádios. E aí isso na posteridade, ali no período neo-assírio, neo-babilônico, vai ser visto como um castigo, porque ele ousou dizer que ele é tomar o lugar do Deus. Então, essa prática de a liderança local, terrena, se colocar como Deus, isso não existe na Mesopotâmia. Então, a partir do momento que ele se coloca como esse Deus, esse rei que é Deus, e que existem todas essas questões, e os gútios invadem, e ele perde, então ele passa para a história como o exemplo negativo, né? Então, se o avô dele é o exemplo do Deus, do rei herói, do rei forte, que não tem rivais, o Naram-Sin é o que não é para ser, né? É um exemplo negativo disso. Então, o vídeo de hoje foi mais para a gente então conhecer como se deu essas grandes conquistas, né, desse período acádio. No próximo vídeo que a gente vai falar sobre Nheduana, a gente vai falar também sobre conquistas desse reino, mas de um outro ponto de vista que também é muito fundamental e é muito importante. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau!